Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, com 52 anos, sou pardo, tenho cabelos e olhos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça e camisa preta e o ambiente da aula é o ambiente de estúdio de televisão. Usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre calorimetria. Ok? Assunto importante. E o que é calorimetria? Olha aí. Calores, né? Estuda calor, metria é a medida. Então, calorimetria é a medida de calor. Veja aí, na palavrinha. Calores, calor, metria, medida. É a parte da física que estuda medida de calor. Tranquilo? E o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Né? Calor é um pix de energia térmica. O que é pix, meu amigo? Pix é transferência. Olha aí. É um pix de energia térmica. É uma transferência. E essa transferência ela vai se dar sempre do quente para o frio. Por que do quente, Betão? Porque a gente viu na aula passada que um corpo quente tem maior agitação molecular, portanto, tem mais energia térmica. Um corpo frio tem menor agitação molecular, portanto, tem menor energia térmica. É sempre de quem tem mais para quem tem menos. Beleza? Existe molécula parada? Não existe molécula parada. Equilíbrio térmico é quando esse calor passar de um corpo para o outro e os corpos atingirem o quê? Temperaturas iguais. Olha aí, a palavrinha já está indicando. Equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Né? Corpos com temperaturas iguais. Essa daí é a lei zero da termodinâmica. Olha o spoiler que eu estou te dando. Equilíbrio térmico. Bora lá? Bora dar sequência aqui, ó. Dá uma olhada nessa animação aqui que nós temos na nossa tela. Nós vamos mostrar aqui para você, nessa animação, nós estamos mostrando aí para você o calor sensível, é quando ocorre uma variação de temperatura. Né? Essa variação de temperatura tem a formulazinha aí, ó, que é igual a mc delta T. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Se liga, todo corpo que estiver aquecendo vai ter variação de temperatura e, portanto, calor sensível. Q, quantidade de calor, que é dada em calorias ou joules. M é a massa que é dada em grama ou quilograma. Czinho é o calor específico. Delta T é a variação de temperatura em graus Celsius. Observando, meu querido, que uma caloria equivale a 4,18. Às vezes, eles já arredondam para 4,2 joules. Tá? Vai depender apenas da questão. Mas isso será informado para você. Vamos agora a outra animação. Nós temos aí um gelo derretendo. Está ocorrendo o quê? Mudança de estado. Toda vez que ocorrer mudança de estado, a temperatura vai ficar o quê? A temperatura vai ficar constante, que é igual a M vezes L. Né? Quantidade de calor, que a gente já viu, é dada em caloria ou joule. Joule é sistema internacional. Massa é dada em grama ou quilograma. Quilograma, unidade do sistema internacional, e o calor latente. Lembrando, calor latente toda vez que tiver mudança de estado. E sempre que tiver mudança de estado, nós vamos ter o quê? Temperatura constante. Show? Observe aí a propagação de calor aí por condução. Né? As partículas que estão próximas à chama, elas vão ser aquecidas, portanto, elas vão ter maior agitação molecular. Colide com a vizinha, colide com a outra vizinha, ok? Então, vai de molécula para molécula e não ocorre no vácuo. Por que não ocorre no vácuo? Não ocorre no vácuo porque no vácuo não tem molécula, beleza? No vácuo não tem molécula. Então, nós temos o quê? A agitação das moléculas por causa dessa fonte térmica aí. Nós temos o fogo agindo ali, ó, agitando as moléculas, e elas vão se transferindo de uma para outra. Então, condução ocorre de molécula para molécula e não ocorre no vácuo. Beleza? Dúvida? Você está vendo aí a nossa animação.
Bora para a próxima? Nós temos agora a convecção. A convecção ocorre o quê? Nos líquidos e gases, ao contrário da condução que ocorre nos sólidos. A condução ocorre nos sólidos, a conversão ocorre nos líquidos e gases, por meio de troca de camadas. A camada quente vai subir. Por que ela vai subir, Betão? Porque ela vai ficar menos densa, vai ficar mais leve, então ela sobe. E a camada fria vai o quê? Descer, porque ela está mais densa. Chegou no fundo, então elas ficam fazendo essa troca de camadas. Não ocorre no vácuo. Por que não ocorre no vácuo? Porque o vácuo é vazio, não tem nem líquido, nem gás. Beleza? Vamos para a próxima, que é a irradiação. Nós temos aí uma animação da radiação solar. Essa radiação que vem é uma radiação luminosa, é uma radiação eletromagnética. Ela entra na Terra, passa pela atmosfera, toca a superfície da Terra e aí sim ela se transforma em uma onda de calor. Essa onda de calor ela é grande e, portanto, grande parte dela não consegue sair da atmosfera, ficando presa, provocando um fenômeno que é importante para a vida na Terra, chamado de efeito estufa. O que causa dano é o excesso do efeito estufa. Beleza? Então, nós vimos aí as 3 propagações de calor: condução nos sólidos, convecção, líquidos e gases, e radiação em ondas eletromagnéticas. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho? Uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e que a cada minuto, a água na garrafa perde, né? A cada minuto, a água na garrafa perde 250 calorias de calor. Ele quer saber o tempo máximo para que a pessoa remova a garrafa do congelador antes que ela comece a congelar. Né? Veja bem que ele está falando aqui, ó, antes que ela comece a congelar em 0 graus Celsius. Essa água vai congelar em 0 graus Celsius. As alternativas são 10, 50, 40, 30 e 20 minutos. Temos agora uma participação especial. Chega aí, Gui. Professor Betão, não vai ter calor latente na resolução? Nós não vamos ter calor latente porque é antes de atingir 0 graus Celsius. Se ele atingir 0 graus Celsius, aí sim nós vamos ter calor latente. Vamos resolver a questãozinha, meu amigo? Dá uma olhada aqui, ó. Nossos dados são 500 gramas, temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 0 graus Celsius. Está esfriando, se está esfriando vai dar o quê? Negativo. 1 minuto, ele perde 250 calorias. Já percebeu aqui? Já coloquei o sinalzinho aqui, ó, para mostrar que ele está perdendo 250 calorias. Esse sinal negativo indica a perda de energia dele. Beleza? Seguindo aí. Como é apenas uma variação de temperatura, que macete? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Quanto é a massa? A massa é 500. Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final, 0. Temperatura inicial, 20. 0 menos 20 dá menos 20. Menos 20 vezes 500 vai dar menos 10.000 calorias. Então, até indicando aí por extenso para você que o sinal negativo indica somente que essa quantidade de energia foi cedida, né? Ele perdeu, entre aspas, que não se perde energia. Ele cedeu essa energia para outro corpo. Então, a gente pode tirar os 2 sinais negativos e fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 250 calorias é 1 minuto, 10.000 calorias é quanto tempo? Vai ficar 10.000 dividido por 250. Cancelou o zerinho, vai ficar 1.000 dividido por 25, 1.000 dividido por 25, equivale a 40 minutos. 40 minutos é o tempo de resfriamento antes que ele atinja o quê? 0 graus Celsius. Porque quando ele atingir 0 graus Celsius, em 0 graus Celsius,
em 0 graus Celsius, vai ter a passagem de líquido para o quê? Sólido. E de líquido para sólido, a gente tem uma mudança de estado. E não é calor sensível. Como ele falou na questão, antes que ocorra a mudança de estado. Portanto, letra C. Vamos agora para a segunda questão. Dentro de uma panela foi colocada uma porção de 500 gramas de chuchu descascado, que já se encontrava a 20 graus Celsius. Admitindo que o calor específico do chuchu seja igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor que deve ser absorvida pela porção de chuchu para que a temperatura chegue a 100 graus Celsius. Veja que a história é diferente, mas o procedimento é o mesmo. Alternativas 50, 40, 50, 120, 200 e 250 quilocalorias. Todos em quilocalorias. Veja o que vai acontecer. Uma variação de temperatura. Vai sair de quantos graus? Vai sair de 20 graus para 100 graus. Não vai ocorrer mudança de estado, só mudança de temperatura. Mudança de temperatura, que macete? Quantidade de calor sensível. Substituindo, massa vale 500, calor específico vale 1, temperatura final, 100, que é um aquecimento, temperatura inicial, 20. 100 menos 20 vai dar 80. 80 vezes 500, 40.000 calorias. Beleza? 40.000 calorias. Se a gente tirar 3 zerinhos aqui, ó, vai ficar o quê? 10 a terceira. Né? 10 a terceira é o quê? 10 a terceira é o K. K quer dizer 1.000, quilo, né? 1.000 calorias. Então, 40.000 calorias, 40 cacau. Lembrando, 1K cal equivale a 1.000 calorias. Beleza? Esse prefixo K significa 10 a terceira. Portanto, letra A. Vamos à terceira questão. No estudo da calorimetria, cada elemento possui calor específico próprio, que traduz uma porção entre energia, massa e variação de temperatura. Um exemplo disso é o calor específico do cobre, que tem valor de 0,09 caloria por grama grau Celsius. Com relação ao calor específico do cobre, para que a massa dê, aí ele dá as alternativas, 1 grama de cobre passe pelo processo de fusão, é necessário que essa massa de cobre receba 0,09 calorias. 0,09 gramas de cobre tem a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. É necessário que a massa de cobre receba 1 caloria. Letra C. 1 grama de cobre tem a sua temperatura diminuída em 0,09 graus Celsius. É necessário que a massa de cobre perca 1 caloria. 1 grama de cobre tem a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. É necessário que essa massa de cobre receba 0,09 calorias. 0,09 gramas de cobre tem a sua temperatura diminuída em 1 grau Celsius. É necessário que essa massa de cobre perca 1 caloria. Pô, é muito difícil, Betão. Verdade, né? O que acontece é o seguinte, o calor específico, o Czinho é o quê? É a quantidade de energia que a gente vai fornecer a 1 grama de substância para a sua temperatura variar 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de energia fornecida a 1 grama para a temperatura variar 1 grau Celsius. Beleza? Então, nós temos aí, ó, como resposta a letra D. Beleza? Na aula de hoje, nós vimos quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, a propagação de calor, condução, convecção e irradiação. Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais. Um abraço do seu amigo Betão.